Toda honra e toda glória sejam para nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, amados irmãos, e a todos que escutam a esta pregação. Uma mensagem de felicitações, de alegria, mas nunca é como a mensagem do mundo, é sempre diferente. Porque esta é a palavra do Senhor Deus. E o que acontece, irmãos, é que, querendo ou não, a própria palavra diz que nós estamos nascendo da água e do Espírito, e isso significa que nós nascemos primeiro da carne. Significa também que nós estamos passando de um estado para outro, de um mundo para outro mundo. Estamos saindo de um modo de pensar para outro modo de pensar. Estamos saindo desse corpo que um dia termina. Nós vamos receber simplesmente um corpo glorificado e vamos habitar com nosso Senhor Jesus para todo sempre. O detalhe é que o Deus vivo, ele vive eternamente, é o eterno Senhor, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Todo-Poderoso, o absoluto poder, dele vêm todas as coisas. Ele não evolui, ele não aprende, ele existe eternamente. Significa que ele não fez cursos, não subiu em graus de evolução, porque ele existe desde sempre. Isto significa que ele é o perfeito, o todo-poderoso. Mas o que são essas palavras repetidas? Significa que dentro de Deus não é um poder, é o poder absoluto. É algo que nem toda a eternidade nos basta para compreendermos. Tudo que existe é manifestação do poder de Deus. O Senhor Deus é tão poderoso que ele não se aproxima das coisas, das pessoas, de uma forma física, porque consumiria imediatamente. Ninguém pode ver a Deus sem ser consumido. Então o Senhor Deus realiza tudo através do seu Filho, por isso que ele é o Verbo de Deus. Jesus é Deus, ele e o Pai são um, assim como o seu Espírito que está em nós, mas o Senhor Deus, ele realiza e nos mostra como ele realiza. Tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Tudo foi feito através do Senhor Jesus. Nada acontece sem passar pelo crivo, pelo olhar do Senhor Jesus. Então, irmãos, com tudo que está acontecendo aí, a gente, feliz ano novo e tudo, aí hoje vai todo mundo se abraçar, né? Ou depois, quando você escutar essa mensagem, se escutar já no ano novo, apenas reflita sobre a mensagem, o que acontece aqui embaixo e lá em cima é o dia eterno. Já estão eternamente vivendo o Senhor Deus e os anjos. E aqui embaixo é um ponto na eternidade em que o Senhor Deus cria um tempo fatiado, né? Fatiado por quê? Porque aí nós temos o movimento do Sol, da Terra, dos planetas, e aí nós temos dia, noite, temos uma contagem diferente, mas tudo está nas mãos do Senhor. Então, nós temos o testemunho de Jesus Cristo. Ora, cada um tem um testemunho. Quem é chamado é porque foi chamado. Foi um anjo, foi um sonho, foi visão, foi algum poder, alguma coisa em que o próprio Deus chamou. E aquilo ali funcionou, porque Deus é Deus. Agora, se os outros acreditam ou não, o mundo ele segue o espírito do Satanás, que é o pai da mentira. Então o mundo ele vem falsificando, ele vem copiando, ele vem tentando fazer mais e melhor. E nós, o que nós recebemos, cada um que é cristão sabe por que é cristão. O Senhor Deus não permite que o mundo saiba sem que seja chamado. Então, a própria palavra, o próprio Cristo diz, olha, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O que é isso, irmãos? É a salvação, né? É o nascimento da água e do Espírito.
Por quê? Porque foi chamado. Quem foi chamado entra num processo que peca, erra, não adianta. Já foi chamado. Glórias ao Senhor Deus. João 1, aquela alma que era treva, mas ela aceitou, deixou a luz entrar, né? Então a luz, que é Cristo, ela entra naquela alma, e sendo ele poder absoluto, aquele que vive eternamente está dentro de nós. Não tem saída, num bom sentido, né? Para nós não tem saída. Ou seja, quando a gente fala que não tem saída, é uma coisa ruim normalmente, né? Mas para nós é bom. Nós somos como que escravos de Cristo. Se o mundo nos escraviza, muito mais a Cristo. Eu digo brincando, não tem saída, não tem volta, é a expressão certa, né? Não se perde a salvação. Por quê? O Senhor Deus, que vive eternamente, Ele sabe. Ele sabe que nós fomos gerados agora, pois Ele mesmo nos gerou. Tudo o que Ele quis foi que a gente diga um sim, isso a gente já fez. Então, nosso sim está perante o Senhor e o Espírito do Senhor está dentro de nós. Quer dizer, não tem volta. Essa é a maior alegria do cristão. Saber que o mundo, olha, feliz ano novo, a gente fala, parece que nós estamos zombando do mundo. Não, eu também gosto. Eu já há muito tempo não participo. Hoje, esse ano parece que eu vou participar. Porque veio um lá e me deu uma camisa. O Natal eu não participo. Você sabe o motivo, né, irmãos? Natal sem Cristo eu não participo. Mas esse veio uma lá da festa e me deu uma camisa. Aí eu fiquei constrangido. Vou ter que participar. Mas não é que a gente não goste das coisas que as pessoas fazem, mas nós temos a revelação, nós fomos chamados. E a nossa alegria não é feliz ano novo, não é feliz Natal, Papai Noel, não. Até esse Natal eu não gravei uma mensagem de Natal, né? Então, pelo meu testemunho, eu sou perseguido, os cristãos são perseguidos, eu nunca sei quando que eu vou. Ou até mesmo pela minha própria ignorância, mas por que isso? Porque de tanta perseguição, a gente cai, a gente erra, nós somos fracos e tudo. Vem a idade, vem coisas que não se pode nem explicar. E é por isso mesmo, voltando a repetir, a nossa alegria é o fato de que o Todo-Poderoso, o absoluto Senhor, está dentro de nós. É simples. Então, se o mundo nos oprime, se nós erramos, não importa o motivo, nós estamos selados pelo Espírito Santo. O Deus em pessoa, o único Deus, aquele que vive eternamente, que tem o poder absoluto, aquele que não evolui. O Senhor mesmo diz que eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, eu não mudo. Mas isso é uma coisa chata? Não, é porque ele é perfeito, já temos a perfeição. Ora, se já é perfeito, não vai evoluir nunca. Perfeição é o estado em que somente o Deus vivo tem. Ele não alcança a perfeição, ele tem. Agora, quem que alcança a perfeição? Aqueles que são ramos de Cristo. Então nós somos perfeitos, porque a palavra diz para sermos perfeitos como ele é. Agora nós somos perfeitos porque somos ramos de Cristo, porque ele é perfeito e a perfeição dele está sempre nos alimentando. E a perfeição consiste nisso, em sabermos que apesar de sermos hoje imperfeitos, errando e tudo, nós somos perfeitos porque fomos justificados, porque aquele que é perfeito olha para nós e diz: são filhos. E continua nos sustentando. Que sustento é esse? Ministério da Prosperidade? Dinheiro? Isso pode acontecer, depende do Senhor, mas não é isso que a palavra quer dizer. Ser ramo de Cristo é ser filho, ou seja, é a garantia de vida eterna, é aquele que é perfeito, aquele que fez todas as coisas habitando dentro de nós. Isso é zelo de Pai, isso é o fogo consumidor tomando conta de nossas almas em pessoa. Ele vem, habita e dentro do nosso corpo, sendo
o poder absoluto, aquele que não evolui, não vai ficando mais inteligente, ele é a fonte de toda inteligência. Não vai ficando mais poderoso, ele é a fonte do poder eterno. Ele mesmo é o poder eterno. Cristo não diz que tem vida, ele diz que ele é a vida, é a fonte de vida. E este é nosso Pai. E nosso Pai é tão bom, tão zeloso, que ele fica dentro de nós, transferindo o conhecimento dele mesmo para nós. Então, esse poder absoluto, essa segurança toda dentro de nós, não como a gente pensa, porque, lembrando, irmãos, nós estamos nascendo da água e do Espírito. Significa que nós já nascemos da carne, mas então nós ainda pensamos um pouquinho pela carne. A gente pensa, então quer dizer que eu estou seguro? Então quer dizer que, sim, tu está seguro, tu está seguro. Meu irmão, minha irmã, você sabe o que eu vou dizer. É o que está na Bíblia. Nós estamos perfeitamente seguros, mas isto não é na carne. Na carne se aprouver ao Pai. Isto é na alma. A salvação que nós temos não se perde. Por quê? Porque nós somos pequenos. Se dependesse de nós, a Bíblia já diz que não depende de nós, depende só de aceitar o Filho. Então, se dependesse de nós, todos os cristãos já teriam perdido a salvação. Mas a salvação não se perde por quê? Porque o poder absoluto, que é o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nos chamou. Nós só dissemos sim. A gente disse sim, pronto. Ora, e se tu disse sim de coração, é porque tu quer. E se tu quer, o que acontece? Na bagunça da tua vida, tu vai acabar agradando ao Senhor Deus, né? É porque tu ama o Senhor Deus. Nós amamos o Senhor Deus. Ainda que a gente entristeça, ainda que a gente erre, então a salvação não se perde. Não tem como. É segurança total da nossa alma e do nosso corpo glorificado. O que eu quero dizer? Porque nós que temos esta segurança deste Deus, que é nosso Pai tão amoroso, aí quando alguém recebe comprovação de que Deus existe, o meu testemunho foram demônios, foi um anjo enviado pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo falando comigo. Então, eu digo assim, eu mesmo de mim, eu digo assim, eu só sei que eu estou salvo porque Deus me dá testemunho. A palavra mesmo diz que assim isso acontece comigo. É o Espírito de Deus dá testemunho com o meu espírito me mostrando que eu sou filho. Então, essa segurança eu tenho, e é a segurança do que? Da minha alma, da tua alma, de todo aquele que crê no Filho de Deus, e do teu corpo glorificado. Mas por que eu falo isso repetindo? Por que o nosso corpo aqui não é seguro? Isso vocês já sabem. Não é ministério da prosperidade. Até os apóstolos sofreram. Pode ser, tem cristão que morre dormindo numa cama macia e acorda no céu. Isso a gente não sabe, mas a promessa o que é? A tua alma. Né? Até Jó, né? O Senhor Deus deu ordem para o Satanás, ele não bota a mão na alma dele. Por quê? Porque a palavra explica por A mais B mais C que não é aqui. Não é Feliz Ano Novo, não é Feliz Natal, não. Não é aqui. Ainda que a gente goste de participar das festas, não é aqui. A nossa felicidade é saber que estamos nas mãos do Pai. Esse é o Evangelho da salvação, é crer no Filho, para que nós tenhamos também o Pai. João 17,3, salvação, a vida eterna é essa, conhecer o Pai e conhecer o Filho. E quem conhece o Pai e o Filho, conhece a sua mensagem, que é essa, é salvação. Né? Então nós aceitamos a luz, mas a luz não vem para manter esse corpo aqui, esse corpo vira pó. A luz vem para entrar em nossas almas, Pai das luzes. Então as almas que são trevas, quando subir, que todo mundo vai subir, né, irmãos? O Senhor vai dizer assim, olha, aqui não, vai para o lago de fogo. E aí acabou, né? Mas quem aceita a luz do mundo, que é Jesus, recebe dessa luz na sua alma, no seu espírito. Porque o corpo morre, lembrando várias vezes. Então, se a luz daquele que vive eternamente está no espírito e na alma, porque através do corpo do espírito a alma recebe a luz, né? Ou então
Através do corpo de carne, a alma pode receber só as trevas do mundo. Que o mundo é bonito, é a luz do sol, não sei o quê, mas para a salvação é treva, não serve para nada. Então, aquele que aceita a Cristo, que é a luz do mundo, ele recebe na sua alma a luz de Cristo. E a garantia é essa, que é o próprio Deus, o Pai e o Filho, a própria luz vem em Espírito, o Espírito Santo, e passa a fazer morada, lado a lado. Quer dizer, o Espírito Santo está lado a lado na divisão da alma e do Espírito, ou seja, está lado a lado com o nosso Espírito. E é por isso que o Espírito, que é o Espírito Santo, dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos. Ele está constantemente, diretamente falando com o nosso Espírito. Por mais que a gente peque, erre, ele está mais perto do nosso Espírito do que o mundo. Aquele que não aceita Cristo, ele não tem o Espírito Santo, então ele vai aceitar as infinitas explicações do mundo. O mundo que é administrado espiritualmente pelo Satanás, que engana até os seus, né? Até os satânicos dizem que Satanás não existe. Alguns dizem que existe e outros dizem que não. Enfim, nós temos a luz que é Cristo. Nós temos porque ele é nosso e nós somos dele. É um relacionamento, é ele em nós e nós nele. Nós já fomos trevas e agora somos luzes. É consumado. Cristo disse está consumado, ele selou a obra dele com estas palavras. Expirou, foi para a destra do Pai, e seu Espírito, que dá testemunho dessas coisas, está dentro de nós. Não tem alegria maior do que saber disso. Então, um feliz ano novo para nós é justamente saber dessas coisas e viver essas coisas. O Espírito ele está derramando, está fazendo avivamento, irmãos, para que a gente lembre desta mensagem principal. E quando Cristo chega, ele chega já ensinando que ele é a luz do mundo. Ele é o pão que desceu do céu, é ele, é tudo por ele. E se nós temos a Cristo, então nós não podemos ser abalados. Já somos com ele imortais, porque ele tem a imortalidade. Ele somente é o eterno Senhor. Mas aprove ao Pai dar-vos o reino. Toda a palavra é muito extensa, bem completa, que revela o amor de Deus. Então, nós, neste sentido, entendendo isso, que não é na carne, olha na carne, clame, peça, pode ser que o Senhor Deus até me conceda a minha varoa, né? Tudo que eu quero, puxa, mas o mundo está em guerra e o pregador fala de varoa. Pois é. Aí a gente vai para 2, 3 notícias e já vê que é o mundo mesmo, né? Já vê, e no meio desse mundo fica difícil até de ter, às vezes, depende da perseguição do Satanás, né? Até de ter uma varoa, até de ter uma casa, até de ter alguma coisa que, né? É tudo coisa do mundo. Nós estamos exatamente como diz a Bíblia Sagrada. E aí, se eu lembrar 2 ou 3 notícias, um judeu, por isso que eu disse para vocês, olha, judeu, vocês olharam um judeu com a quipá, com a menorá, com candelabro, né? Com qualquer coisa, vestimento especial de judaísmo, não é nem para escutar. Se tu quer escutar para vigiar, como os pregadores fazem, então escute, mas até os pregadores não ficam escutando judeu, não. A gente escuta justamente para dar testemunho, para eu poder dizer para vocês. Então, eles não aceitaram o Filho de Deus. Os judeus messiânicos, sim, eles aceitaram, mas estes, se escutar, tem que tomar cuidado também. Porque eles saem da Bíblia Sagrada muito facilmente. Eles não se contentam em pegar a Bíblia Sagrada e ver o que aconteceu isso com aquele rei, com aquele profeta, né? Aquele tempo, o que foi aquele tempo, Adão e Eva e até os dias de hoje, Jesus Cristo. O que é Jesus Cristo, o que é Cristo Jesus, qual é a diferença? Eles não se contentam em aprender a Bíblia Sagrada. Eles vão muito para numerologia, para estudo de tradições judaicas, coisas que não tem na Bíblia. E aí eles chegam ao ponto de negar o Filho de Deus. Tudo bem, então esses aí já são do Satanás. Agora, aqueles que aceitaram a Cristo,
Muitos deles ainda mantêm essa mentalidade carnal antiga, de seguir tradições, de seguir o que não está na Bíblia. Agora nós estamos sob a graça. Assim como nós custamos a viver essa verdade maravilhosa de que nossas almas estão nas mãos do Senhor Deus. Temos a vida eterna, isso é que é feliz ano novo. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade e fica olhando para a carne, eu quero isso, eu quero aquilo, e não vive um feliz ano novo na alma. Parece que foi hoje eu vi um vídeo em que um judeu diz assim que não existe Satanás. E aí então ele com aquele sorriso irônico, tudo, e eis aqui um pregador que viu demônios a vida inteira. A vida inteira aceitei o Senhor Jesus, parou, irmão. Tem um anjo enviado pelo Senhor Jesus para confirmar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aí nós estamos vendo, nós somos chamados exatamente como a Bíblia diz. Cristo dizendo, olha, ninguém vai conseguir vir a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem a mim, só se o Pai trouxer. Aí nós vemos as religiões, milhões, bilhões de pessoas. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Nós estamos vendo um mundo, irmãos. Um mundo no seu reinar totalmente abalado. Chega ao ponto em que um judeu que segue o Antigo Testamento não entende que o Satanás existe. Não entende. Ele não olha um vídeo dele, ele não consegue ver o olhar dele de soberba, de arrogância. Não entende valores espirituais. Outro vídeo, uma jovem mulher, não sei de quantos anos, pulando de alegria e comemorando por ter feito aborto. Então ela pula de alegria e fala umas coisas assim, cadê a barriga? Cadê a barriga? Quer dizer, ela fez o aborto, tá pulando de alegria porque deu certo, tá esbelta, não tem o neném, vai poder viajar, vai poder continuar fazendo sexo com todo mundo, não sei qual é a ideia dela, mas ela acabou engravidando, então ela tá pulando de alegria porque ela se livrou daquilo que ela acha que é uma maldição, né? Muito jovem, não é hora de ser mãe. Olha, isso é que é reino totalmente abalado, né? O reino do mundo, né? Do Satanás. E o que ela fez? Ela assassinou uma alma que, bem dizer, não a alma, né? A alma mesmo, quem determina é o Criador, se vai para o lago de fogo, se não vai. A alma está viva. Mas ela matou um nenenzinho que é uma alma que viria ao mundo por ordem do Criador. Olha só o que ela fez, né? Em espírito, o espírito dela, ela cometeu assim um crime que nem dá para imaginar o peso desse crime. Brasileira se casou com um boneco de pano. Então, já viram, né? O que o espírito do Satanás está fazendo. Quem ouve diz, mas isso é bobagem. Aí no vídeo lá, depois ela tem um filho. Aí ela aparece com um boneco de pano pequeno, que é a criança, né? Aí depois ela diz que o boneco dela traiu ela. Traiu e ela chegou a ver no celular do boneco de pano que ele estava conversando com outra. Então, vocês estão vendo, né, irmãos? Parece brincadeira. Na hora a gente até dá uma risadinha. E disso tudo que parece bobagem, mas não é, o caldo vai engrossando, né? O judeuzinho que tá lá, quem olha diz assim, deixa ele, né? Satanás não existe. Ele está afrontando o próprio Deus, dizendo que a Bíblia é sagrada, que os cristãos não sabem nada, né? A outra comemora um aborto. A outra se casa com um boneco de pano. Então o caldo vai engrossando. São muitas e muitas notícias, vocês sabem. E vai engrossando a ponto de chegar a guerra. Já chegou, né, irmãos? Aí eu olho mais um vídeo da Rússia e da Ucrânia, o jeito como eles estão lá. Aí a gente vê, o caldo está engrossando. A chapa está quente, como diz o carioca, né? Mas nós já sabemos de tudo isso, que esse mundo tem um príncipe, que é o Satanás. Ele tem a sentença dele, ele tem o lugar dele no lago de fogo.
E nós recebemos testemunho de todas essas coisas. Então, isso é que é feliz ano novo. Agora, nós temos que mudar a nossa mentalidade e receber a mensagem. Eu quero, quem sabe eu já faz um tempo, não vejo vídeo de casamento, vou olhar, vou choramingar, porque a varoa, porque não sei que tá bom, tudo bem. Cada um tem assim seus perrengues, alguma coisa, é mimimi. Eu quero, eu quero. Mas tudo isso é passageiro. A qualquer momento essa guerra pode vir no Brasil ou não, né? E a verdade é que a guerra já está aqui há muito tempo, de modo invisível. Tudo que acontece no mundo é uma guerra. E nós sabemos que nós estamos nas mãos daquele que vive eternamente. Nós sabemos que aqui já é o reino de Deus, mas sabemos que o Satanás ele tem como que um reino. Na realidade, ele não tem reino nenhum, né? Mas ele tem como que um reino. Ele tem direito por algum tempo. Ele está indo e vindo. Os demônios são reais. E é um reino, a palavra explica muito bem, condenado. É um reino totalmente abalado. Então, conosco acontece exatamente o oposto. Satanás, o significado é o opositor, né? É aquele que é contra Deus, e é exatamente o oposto que acontece com ele, acontece conosco. Nós não desrespeitamos nem o Satanás, não estamos querendo pular de alegria por causa da condenação dos outros. Mas nós deveríamos estar pulando de alegria por causa da nossa salvação. Por quê? Porque nós temos o reino dos céus. Aprove ao Pai dar-vos o reino. Esse reino aqui embaixo é de Deus. E o Rei dos Reis virá. Virá, né? Fogo consumidor, tudo será consumido. Mas como não é aqui, aqueles que batalham para conquistar somente esse pedaço de terra, esta dimensão, eles têm um destino temporário. Ou seja, o destino que eles buscam é aqui, mas é temporário. Não é destino, nem pode ser, porque foi decretado pelo Senhor que não é aqui. Então, o reino eterno é o reino de Deus. Até o fim dessas coisas aqui mostra que esse reino não é do Satanás. Ele tem aqui como que um reino, mas ele não tem reino nenhum. Então, o Rei dos Reis, que é rei até sobre essa terra, ele virá para buscar os seus, glórias a Deus, para nos levar para o reino dos céus. O que nos leva ao título desta pregação, 2026. Feliz Ano Novo. E o texto principal está em Hebreus 12, versículos 28 e 29. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Olha aí, né? Ah, misericórdia! E muitas vezes os pregadores explicam, a palavra explica. Se a salvação dependesse de nós, já era. Este pregador, eu acho que seria o primeiro a perder a salvação. E é justamente porque não depende de nós que o Senhor, cada vez mais, com seu Espírito, fala para nós. O mundo não tem o Espírito Santo. Por isso o mundo não recebe essa mensagem. Nós, ainda que pequemos, ainda que estejamos desagradando ao Senhor Deus, como eu fiz muitas vezes, entristeci o Espírito Santo, ainda que eu não tenha aprendido a reverenciar o Senhor Deus e a temer tudo que diz aqui em Hebreus 12, versículos 28 e 29. Ainda que sejamos como que um traste, um lixo, um nada,
aquele sim que a gente disse lá atrás, de um modo ou de outro, provoca no coração do Senhor Deus o zelo, e o Senhor Deus então fez o quê? Enviou o Espírito Santo que habita em nós. E porque nós temos o Espírito Santo, estamos escutando essa mensagem. Se não tivéssemos, não poderia uma alma dizer, olha, Jesus Cristo é o Senhor, olha, por que eu estou escutando essa mensagem? Eu sei. Aí o outro vai dizer, não, tu não sabe nada, porque tu só erra e ainda está escutando isso daí? Né? Então, separação joio do trigo. O joio não sabe o que o Espírito de Deus está fazendo no trigo. É o Senhor Jesus falando com Nicodemos, dizendo que o trigo, né? Aquele que é nascido da água e do Espírito, ele deixa de ser joio. Então, ele é totalmente diferente. Tem uma aparência externa ainda do pecado. Ainda nós temos o mimimi, né? O pregador aqui fala da varoa. Tem que ser aquela mulher, né? O pregador diz que, olha, tem muitas mulheres, mas se não for aquela, se Deus não enviar aquela mulher, e ela já veio para mim e tudo, mas se não for as condições principais, isso é bonito, mas ainda que eu não receba varoa, ainda que eu não receba nada, ainda que, enfim, tudo isso é mimimi. Por quê? Porque nós estamos ainda pensando na carne. E pode ser que eu receba isso, mas isso já foi abalado. Ainda que eu me case com aquela mulher, e ainda que tu consiga aí, meu irmão, o que tu queres, meu irmão, o que tu pediste, isso já foi abalado. Porque o outro gosta de dançar na cabeça do Satanás, falar mal do mundo, dos outros. Não, nós respeitamos. Por quê? Porque até nós, o que a gente recebe nesse mundo, não é só eles, não. Até nós já perdemos tudo. Ainda que tu viva longos anos, tu vai padecer, criatura. A palavra diz do pó ao pó, né? Que nós somos como que deuses, mas vamos morrer como homens. Vai padecer porque vem a idade, vem monotonia, vem tudo que esse mundo promete, mas não entrega. Nós, pelo testemunho, nós já temos um reino inabalável, porque é um reino estabelecido pelo Deus vivo, aquele que é o poder absoluto, aquele que não precisa aprender nada, ele é perfeito. Aquele que não alcançou a perfeição, ele é perfeito. A natureza dele é perfeita, é amor. Hebreus 12, versículos 28 e 29, diz: recebendo nós um reino que não pode ser abalado, nós recebemos já. Aprove ao Pai dar-vos o reino dos céus. Nós recebemos, demora para cair a ficha, para pular de alegria, para entender o que é o feliz ano novo do cristão. O Espírito está falando isso para nós, né? Recebendo nós um reino que não pode ser abalado. Então, o que a palavra diz? Retenhamos a graça. Ué, o que é reter a graça? Nós estamos na graça, né? O tempo da graça. A salvação não se perde. Aí é que está aquele duplo sentido, né, que muitos não entendem. Reter a graça é como quem diz assim, puxa, então, mas eu não perco a graça, eu tô só, mas por que eu tenho que fazer alguma coisa? Eu tenho que reter a graça. Eu tenho que... Ué, mas se eu não perco a salvação, alguns já falaram mais ou menos assim, então por que eu tenho que seguir Jesus? Por que eu tenho que fazer a obra? Não é que tem que, é que quem ama a Cristo, segue Cristo. Eu era criancinha lá em Barbacena, como falam, né? Passava o picolé, era em Porto Alegre, aquele barulhinho, né, da corneta do sorveteiro. O que faz a criancinha? Mamãe, o sorvete tá, sai correndo, vai atrás do sorvete. Então, reter a graça aqui, não é que a gente vai reter a graça tu não perde, a salvação não se perde, é que o Espírito que está em nós, porque nós já fomos salvos. Porque Deus, sabendo que nós aceitamos
Deus nos fala. Então o Senhor diz para retermos a graça, ou seja, tudo que a palavra ensina. Não entristecer o Espírito Santo, como eu tenho feito também. Procurar olhar para cima. Tu já recebeu muitos testemunhos de outros e de ti mesmo que Deus é o Senhor, o eterno Senhor. E a teu Pai, que tu tem o reino dos céus. Olha, nós já recebemos o reino dos céus que não pode ser abalado. Então, retenhamos. A graça significa reter em nós mesmos. Lembrar, pensar nesta mensagem, reter a mensagem, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Olha aí, servir a Deus, o que é? Como se Deus precisasse de nós, né? Não. O próprio Deus envia o Filho dele, o Senhor Jesus, e entrega tudo, a própria vida, ainda vem e nos chama de mãe, de amigos, de irmãos, de filhos. Então, quando a palavra diz assim que se a gente reter a graça, nós conseguimos servir a Deus agradavelmente, ou seja, quando nós pensamos no que é a graça, no que recebemos, o selo do Espírito Santo, o reino que não pode ser abalado, então nós servimos a Deus com mais alegria, compreendendo o tempo em que estamos vivendo. E aí, então, o mimimi existe. Eu falo do meu mimimi para vocês entenderem o que é o mimimi. Mimimi são coisas que não é mimimi. São importantes para nós, mas são coisas de baixo ainda. E o Senhor nos pede para pensarmos nas coisas de cima. Para olharmos que nós temos um reino que não pode ser abalado. A varoa e tudo que tu pedir é mimimi por quê? Porque isso já foi abalado. E nós temos um reino que não pode ser abalado, cujo rei é o rei dos reis, o senhor dos senhores. E não é para viver 100 nem 200 anos, é para viver trilhões e trilhões eternamente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente fica sem chão, começa a ter medo, aí depois vem temor, e aí no meio disso tudo, o cristão, ele age como uma semente. Exatamente o que a palavra diz, é uma plantação. Joio e trigo, né? O joio, ele sai da terra, ele floresce, ele dá muito fruto, mas é o fruto do mundo. Não tem nada de espiritual. E aí o joio, ele para no meio do caminho, é o primeiro nascimento. Ele sai rápido da terra, né, com furor, diz, meu, já conheço tudo, é o joio, né? Eu passei a vida inteira como joio, querendo saber as coisas. E o Senhor diz que destruirá a inteligência dos inteligentes, a sabedoria dos sábios. O Senhor Deus fez isso comigo. Quando aceitei o Filho de Deus, pronto, acabou. Tudo que eu aprendi não serve para nada. Até não precisava fazer tantos cursos superiores. Se eu estudasse um pouco só e montasse uma lanchonete desde novo, né? Hoje eu ia ter tudo. Mas então, mais do que as coisas dessa terra, nós temos um reino que não pode ser abalado. E aí, isso é tão grande, que nós, como sementes de trigo, ou seja, filhos de Deus, nós não estamos como o joio que cresce, aprende tudo, e agora vamos fazer, e está fazendo coisas para um destino temporário. Está florescendo antes do que deveria. Já o trigo, a sementinha, a imagem é o que é? O trigo, claro que semente, é tudo igual, mas a mensagem espiritual é que nós, como semente, como filhos de Deus, nós não nos consideramos ainda, já temos tudo, e aqui na terra não, aqui é perseguição. Nós nos consideramos ainda, o que é a imagem do trigo ao vento assim? Está pronto para a colheita, para subir no céu, mas só o Senhor Deus sabe qual é o momento, né? Nós não estamos mais debaixo da terra, na treva. Não, nós já estamos ao vento, a qualquer momento prontos. Já estamos salvos, já somos trigo. Mas nós não nos consideramos assim, porque nós não sabemos o tempo de Deus. Então, o nosso sofrimento aqui é semelhante à semente que está debaixo da terra e ela está se mexendo.
Sabe quando começa a sair da semente aquelas raízes, tudo, né? E vai subindo, atravessando a terra. É por isso que cristão peca, porque o cristão ele nasce no mundo do pecado como uma semente, mas ele está olhando para cima, para a luz. Então, a semelhança do movimento de uma semente, o cristão ele se esbarra, ele peca, ele erra, ele tropeça, ele cai. E aí, a diferença é que o cristão ele está olhando para Cristo, que é mais para cima, é o mundo vindouro. E o joio, ele está olhando só para as coisas do mundo. Pecar por pecar, a palavra diz que todos pecaram. Não adianta, nasceu nesse mundo. E o cristão, a diferença é que nós pecamos também, mas nós estamos compreendendo. Estamos em parafuso, estamos dando passos tão largos que são os passos do Deus vivo, que está dentro de nós, nos fazendo caminhar com Ele. E aí então nós erramos também. Mas o Senhor sabe que nós aceitamos o Filho dele. E é por isso que o Espírito do Senhor Deus está em nós. E é por isso que nós somos como uma semente revolvendo na terra. E parece que a gente está em treva. Parece que nós estamos sofrendo de condenação, de abalo, de fim. Mas não. Justamente porque aquele que nos guia é o eterno Senhor, nós estamos como que uma sementezinha, né, sofrendo debaixo da terra. Mas quem ouve já entende, olha, é semente, é assim mesmo. Batalha debaixo da terra, que é escuro, é treva, mas quando sair é trigo. Aí vem o Senhor Deus e nos leva. Então tudo isso que acontece conosco é o contrário. É o contrário. Enquanto o joio acha que ele é inabalável, que ele está conquistando, ele é inabalável sim, por um tempo. A palavra diz que foi dado um tempo que eles vão conquistar as coisas, vão achar que é tudo tão feliz. E aí virá repentina destruição para o mundo, né? E para nós que parece opressão, parece que não dá, que é pior, é perseguição, é que nós somos semente de trigo e sabemos que somos sementes. Estamos debaixo da terra até que a gente veja a luz da aurora, a luz do dia eterno. Glórias ao Senhor Deus. Então isso é que é reter a graça, é olhar para Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós olhamos, entendemos o que está acontecendo conosco. E aí nós passamos a servir a Deus agradavelmente, e não como eu tenho feito muitas vezes. Com mimimi, quer dizer, mimimi a gente tem, né, irmãos? Mas tem que mais servir a Deus agradavelmente e menos reclamar, menos pensar naquilo que tu quer. Deixar que o Senhor Deus te conceda, né? Muitas vezes a gente quer e atrapalha, né? Porque o Senhor, ele quer te conceder algo, muitas vezes, e aí tu atrapalha. Eu tenho feito isso. Tanto é que eu dei testemunho para vocês que uma senhora, num asilo, tomada pelo Espírito Santo, muito braba comigo, disse para mim, o que é teu, o que não é teu, não é teu. O que ela quer dizer? Larga a mão, deixa que o Senhor Deus faça na tua vida. Pensa nas coisas de cima, serve a Deus agradavelmente com alegria, mesmo que nada dê certo. Porque tu já sabe que tu está indo para a glória, criatura. É o Espírito falando isso para mim primeiro, irmãos. E eu falo para vocês como se fosse só para vocês, mas é o Espírito falando. Em Hebreus 12, 28 e 29, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto de Hebreus 12, 28 e 29, ele mais completo está em todo o capítulo de Hebreus 12 e Hebreus 11. Hebreus 12 começa dizendo, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o primeiro versículo de Hebreus 12 diz isso, olha, nós temos testemunhas em tudo que é lado até cada um de nós tem o seu próprio testemunho, né?
Então deixa de embaraço, deixa de mimimi, busca mais as coisas de cima e entenda logo para abandonar o teu pecado, para buscar aquele que é santo, que é puro. Então isso se chama correr com perseverança a carreira proposta, ou seja, o que Deus colocou para nós. Só que o versículo 1 inicia dizendo, portanto, nós também. O que é isso, nós também? Tem a ver com Hebreus 11. Nós também, porque são tantas testemunhas e aqui em Hebreus 11 tem muitas delas do Antigo Testamento. E aí vocês conhecem o texto? Versículo 8, por exemplo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa. E assim vai. Vou pulando aqui. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, esse texto de Hebreus 11 repete muito pela fé, pela fé, pela fé. Tem vários textos iniciando com estas duas palavras, pela fé. E o exemplo de várias pessoas. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José. Pela fé, José. Pela fé, Moisés. E assim vai. Raabe. E hoje na boca de pregadores e de todos os irmãos que têm um testemunho. Então, em Hebreus 11 ainda, o primeiro versículo diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Por que é fundamento? Porque a fé mantém a gente em Cristo. Porque a fé significa conexão. Lembrando, o Senhor Jesus diz que, olha, que se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você ia dizer para um monte assim, arranca-te daqui, né, e lança-te ao mar. Nós não temos essa conexão com a verdade, nem do tamanho de um grão de mostarda. A nossa fé no Cristo é menor do que um grão de mostarda. E mesmo assim, é conexão, é fé. É pequena, mas é fé. Por isso que diz aqui, ó, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por que é prova? Eu não estou vendo como é que vai ser prova. Porque eu tenho fé. Ah, mas não é como o mundo diz assim, tenha fé, vai dar certo. Não, isso não é fé. A fé é quando você já acredita, já dá algum crédito para o Filho de Deus. Então, ele vendo isso, o que ele faz? Ele viu que tu deseja o Senhor. Pedi e recebereis. Ou seja, o único requisito para receber a salvação é dizer sim para o Filho de Deus. E nós já fizemos isso. A nossa fé é tão pequenina que começou ali dizendo sim, eu aceito o Filho de Deus, mesmo sem saber quão grande é aquele momento na tua vida que tu disse sim para o Senhor. Naquele momento, a tua alma estabeleceu uma fé tão pequenina, né? Uma conexão firme. Ué, mas é uma conexão tão pequenina? Não, a fé é conexão. A fé nossa é pequenina. A nossa fé precisa ser maior para mover um monte, para fazer a mágica que a gente quer ver, né? Nós temos esse poder dentro de nós. Mas a nossa fé, apesar de ser tão pequenina, quando foi apontada para o Filho de Deus, aí foi estabelecida uma conexão grande, o firme fundamento. Tão grande que a partir da nossa fé acontece a prova das coisas que se não veem. Até o meu testemunho, irmãos. Antes eu via demônio, agora eu não vejo mais. Como é que uma coisa que tu não vê pode ser prova? Aí a prova, ó. Que a minha alma, quando aceitou Jesus Cristo, quando a minha alma botou uma fé tão pequenina em Jesus Cristo, o que aconteceu? Uma conexão tão grande que passou a ser o firme fundamento das coisas que eu espero. Estão vendo, irmãos? Passou a ser prova. Olha a prova ali. Eu vi demônios a vida inteira. Aceitei o Filho de Deus.
na mesma noite, no mesmo segundo, nunca mais, irmãos, pude ver um demônio. E aqui, então, em Hebreus 11, nós temos muitos testemunhos, né? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque, etc. E aí vai. Pela fé, Noé. Tudo pela fé. Tudo porque eles tiveram conexão com aquele que é o absoluto poder. Absoluto é o poder total. Nós só não saímos voando agora, ficamos milionários, por quê? Porque é o plano de Deus. Isso vai ser na glória. Então, se a gente fica de mimimi, não agrada ao Senhor Deus. É o que eu disse, eu tenho entristecido o Senhor Deus. O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ué, mas agora está usando a palavra creia. Eu já expliquei para vocês que fé e crer é a mesma coisa. Fé é uma conexão, crer também. Ué, mas qual é a diferença? A palavra diz que todo aquele que crê tem a vida eterna. E depois a palavra nos pede para ter fé. Mas qual é a diferença, então? É que crer no Filho de Deus, no início, é aquela fé do tamanho menor que um grão de mostarda. Crer não é como dizem também. Crer é dar crédito, acreditar. Se tem um banco na esquina, eu posso não dar crédito, posso não acreditar, posso não depositar meu dinheiro porque eu não gosto daquele banco. E se eu tenho dinheiro e gosto do outro banco lá da outra esquina, então eu posso crer naquele outro banco. Eu posso dar crédito, acreditar, depositar dinheiro. Então a palavra diz que todos têm fé, todos creem em muitas coisas, todos se conectam um pouquinho, outros se conectam mais nisso e naquilo. Tem mulher aí casando com boneco de pano. Bota fé nisso, né? É uma conexão que ela fez com boneco de pano. E todos sabem que Deus existe. Quer dizer, nós sabemos que tem um banco numa esquina e que tem um banco na outra, mas qual dos dois que eu vou botar fé? Qual dos dois que eu vou acreditar, crer, depositar, dar crédito, investir, né? É por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque se tu não tem fé em Deus, é porque tu não acredita nele, não respeita, não tem temor, não coloca crédito, não dá a tua atenção, não olha para o Senhor, não reverencia, não adora, não ora. Tudo isso, sem fé, é impossível agradar-lhe. Ter fé não é assim, tem fé que vai dar certo, isso aí não resolve nada. Se tem fé, é porque tem fé no Senhor, é porque se conecta no Senhor, é porque acredita no Senhor. Então deposita a tua alma no Senhor, então acredita e investe. Então diz: o meu coração está em Deus. Até a palavra diz assim: olha, onde que está o teu tesouro, é lá que vai estar o teu coração. Se o teu tesouro é o mundo, é porque tu não ama Deus. Teu coração vai estar no mundo, né? Agora, se o teu tesouro é em Deus, então tu entrega a tua alma para Ele, confia cada vez mais, ora mais, lê mais, pensa mais. E além de fazer tudo isso, principalmente, repetindo, confia. Confiar o que é? É dar crédito. Dar crédito o que é? É dizer, do fundo da alma, dizer assim: olha, eu acredito, Ele é meu Senhor, eu já tenho vida eterna. Mas vai dizer isso por quê? Porque está havendo uma conexão, porque teve aquela fé inicial do tamanho menor que um grão de mostarda. Então, claro, não vou agradar o banco da esquina se eu não tiver fé nele, se eu não crer nele, se eu não acreditar, se eu não dar crédito, se eu não depositar dinheiro, se eu não confiar o meu dinheiro naquele banco. Da mesma forma, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que nós que nos aproximamos de Deus creiamos que Ele existe. Ora, pelo testemunho a gente já sabe que Ele existe. E é galardoador dos que o buscam. Então, o que está acontecendo aqui é conselho do Espírito Santo. É o Senhor dizendo: nécios, vocês estão perdendo de ter um relacionamento
ainda maior com o Senhor Deus, que é o nosso Pai, né? Então, Hebreus 11 dá vários e vários exemplos do que fizeram aqueles que tiveram fé. Porque fé é conexão. Nós já temos fé de um tamanho menor do que de um grão de mostarda. Já temos a salvação. A salvação não se perde por causa disso, porque uma vez que foi feita a conexão, o Espírito Santo vem, habita e pronto. Para a salvação, funcionou. Não é por obras. Agora, a palavra está dizendo, quer um feliz ano novo? Então tenha fé e entenda o que é fé. Que é o mesmo que crer, dar crédito, depositar, confiar, se entregar totalmente para o Senhor. Mas vem guerra. Mas não sei o que é. Muita gente está apavorado com guerra. Eu não. Eu estou apavorado com o que o Senhor Deus quer, porque eu sei que eu estou indo para o céu. Agora, estou apavorado com as pessoas que eu amo. A guerra está vindo aí, não sei o que, e não querem aceitar o Senhor Jesus. Então muitos irmãos estão apavorados com guerra, mas não estão apavorados quando fala da mulher que se casou com um boneco de pano. Quando eu olho aquilo, irmãos, aquilo me deixa em pavor. É o poder do Satanás tomando conta daquela alma. Claro, não tem Jesus. Então nós já estamos livres. Não quer o ano novo mais feliz do que isso, saber que nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, nós já recebemos um reino que não pode ser abalado. Por que não pode ser abalado? Porque o Espírito de Deus está em nós. Já recebemos, está consumado. Agora, quem não tem a Cristo, aí eu me apavoro. Uma mulher que casou com um boneco de pano. Nós já temos o reino dos céus. Nos revela que se a gente tiver um pouquinho mais de fé, até os muros de Jericó caíram pela fé. Tá lá, olha o texto. O Senhor Deus nos ensina. Então, Hebreus 12, versículo 1 começa dizendo, portanto, nós também. Puxa, por quê? Porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que é essa nuvem de testemunhas? São todos aqueles de Hebreus 11, começa por ali. E continua conosco, comigo, que está aqui o pregador dando testemunho do que aconteceu com vocês. E até as pessoas que estão indo para o Lago de Fogo são testemunhas de coisas ruins. Olha, tá vendo o Satanás fazendo ali? Chegou a casar com um boneco de pano. Hebreus 12, 2. Fitando os olhos em Jesus. Sabe o que é fitar, né, irmãos? Fitar é assim, ó. Olhar, é Cristo, é todo dia. Até este pregador que está sempre pensando no Senhor, o Senhor está dizendo, é mais. Tem mais, fita mais, adora mais, busca mais o Senhor. Pois Ele é autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus, irmãos. Então, Hebreus 12, 2, dizendo que nós temos que olhar fixo para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. Muitos tiveram fé para fazer aquelas coisas, até Jericó, né, conquistado pela fé. Mas, para nós, o que nos importa, o que é? A nossa fé é para quê? É prosperidade na terra e... Bom, isso se der a gente quer para nós, para todos e até para os nossos inimigos. Até para os inimigos a gente quer prosperidade, nós desejamos o bem. Mas Hebreus 12, 2 diz que o autor e consumador da nossa fé é quem? É Jesus. A pouca fé que nós temos pode não mover montanhas, mas a nossa fé está principalmente em Jesus. Pode ter o mimimi, mas não fita os olhos no mimimi. Este pregador tem fitado os olhos naquilo que eu quero. E a palavra diz, não, isso tudo vai acabar, pode pedir, pede, pode fazer clamor de horas. Mas quando acabar a oração, vive o teu dia, estuda a palavra, segue, para de mimimi.
Versículo 2: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nossa fé já é tão pequenina, para que eu vou querer mover isso, mover aquilo e fazer não sei o que, se o mundo já está condenado? Então, nós temos que fitar os olhos em Jesus, pelo gozo que lhe está proposto. Nós temos que ter o regozijo em Jesus, assim como ele tem regozijo em nós, a tal ponto de ter suportado a cruz. Ele desprezou tudo que fizeram para ele. Ele, que é o Filho de Deus, desprezou a ignomínia e hoje está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Então, aqui, olha, a palavra não erra, irmãos. Se a gente lê só para que não vos canseis, puxa, mas daí não funciona, né? Porque tem pessoas como eu que estão sempre cansadas, né? Com problema, com perseguição. Mas como é que a palavra diz para que não vos canseis? Vírgula, desfalecendo em vossas almas, na carne. Não tem saída, ainda que vá tudo bem. Quando fica bem velhinho com 100, 120, 130, 140 anos, na carne vai cansar, não adianta. Mas a palavra está dizendo aqui, não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. As nossas almas têm que ter esse ânimo, esse regozijo, essa alegria, em que nós olhemos para cima, fitando os olhos em Jesus, e entendamos que não é ho, Papai Noel, não é Feliz Ano Novo, não é parabéns, feliz aniversário. Tudo isso aí dá para fazer festa, mas não é isso. Não é isso. Ou seja, a vida é Jesus, é para fitar os olhos em Jesus. E a palavra chega a um ponto de explicar que ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Olha aí. O Espírito Santo está em nós, significa que nós, como filhos, não tem volta. Cedo ou tarde. Você que é meu irmão, você que é minha irmã, vai fazer isso aqui. Versículo 4, vai resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. O que é isso? Vai chegar num momento em que o pecado vai te rodear de tal forma que tu só não vai cometer o pecado que te impede, né? Que é contra Deus, pecado contra o Espírito Santo. Só não vai cometer este pecado porque o Espírito Santo agora está dentro de ti. Glórias ao Senhor Deus. Tu não vai conseguir cometer um pecado matando a ti mesmo. Então, isso é salvação. Aí quando uma alma diz sim para o Senhor Jesus, então, o Senhor Jesus, que é o Filho, ele e o Pai, ambos vêm e fazem morada dentro de nós. Se tu for contra o Espírito Santo, tu vai começar a sentir cada vez mais que tu está indo contra a ti mesmo. É a consciência divina. E vai chegar num ponto em que tu vai ter que resistir até o sangue, combatendo contra o pecado. Então o versículo 4 diz assim, olha, o que o versículo 4 está querendo dizer é que, olha, tu tá de mimimi ainda, né? Pode, né? Pode sonhar com a varoa, pode, mas vai chegar a idade avançada, ou guerra, ou seja o que for, um dia termina. Olha, ainda não chegou o momento em que tu vai resistir, que tu vai estar vivo na terra porque Deus quer, resistindo até o sangue, combatendo contra o pecado. Porque a própria idade avançada, ela força as almas a olharem menos para o corpo, né? Por isso que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico ele consegue com dinheiro viver, né, muito próximo do último dia da sua vida, viver mais e mais os prazeres da carne sem pensar em Deus. Porque aquele que vive só os prazeres da carne, ele não entra no reino dos céus. Agora, viver os prazeres da carne, o que é permitido, pode. Mas não pode fazer isso sem pensar em Deus. Acontece que o rico tem tantos prazeres
que ele acaba não pensando em Deus. Por isso que é mais difícil para um rico entrar no reino dos céus. E nós que não somos milionários, a palavra diz, olha, tu não resistiu ainda até o sangue. Ainda não chegou aquele momento em que tu vai padecer não sei quanto tempo de idade, de doença, de guerra, de tentação também, né? Até o sangue, ou seja, até o momento de morrer, até o momento de derramar o teu sangue. Versículo 5, e já vos esquecestes da exortação que vos admoesta como a filhos. Quer dizer, o Espírito está a todo momento dando conselho como para filhos, né? Nós somos filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele é repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Olha, eu mesmo no meu testemunho não consigo dizer que o Senhor Deus tenha feito algo assim para mim. Mas por que isso, irmãos? Porque, apesar do meu mimimi, glórias ao grande oleiro, Senhor Deus, nosso Senhor, nosso Pai. Apesar disso, a transformação já foi feita. Eu não consigo sentir que o Senhor Deus tenha feito isso. Para mim é Abba, Pai, é Papai. Nunca. No meu coração, nunca, em nenhum momento o Senhor Deus me deu um tapinha, nada. Me deu uma emoção aqui, irmãos. Então a palavra está explicando que, olha que tudo que nos aconteceu, tudo vem de Deus, né, irmãos? Mas enquanto os ímpios vão falar mal desse Deus, eu não. Nunca, nunca. Ah, mas tu fala isso porque, vamos dizer que um filho do diabo vai dizer, ah, tu fala isso porque tu já sabe que ele existe, tu tá com medo dele, mas tu não quer reconhecer que ele te machuca, ele tá aí te açoitando, tu é escravo de Cristo. Nunca. Não, nunca. Por quê? Porque ao saber que Deus é Deus, apesar dessa vida ser difícil, apesar de eu não ter assim, uma resposta para dizer assim, por que Deus, então, como diz os ímpios, né, não pega todo mundo e bota no céu de uma vez, né? Então, apesar disso, no meio do processo, eu tenho não uma resposta, mas muitas respostas. Eu tenho a Bíblia explicando que é um nascimento, é um parto. Somos vasos, dói. Somos almas eternas, é o grande oleiro com as mãos em nós. São valores eternos, não é qualquer valor, não é qualquer vaso. Depois que terminar, nós seremos vasos de honra. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor que vive eternamente para sermos seus filhos. É coisa muito grande. Então é por isso que em oração muitas vezes eu digo, Senhor, afasta de mim a vossa ira pelas coisas que eu te disse, porque eu não tenho noção das coisas que eu digo, ainda que eu tenha acertado, ainda que eu não tenha provocado ira nenhuma, o meu coração diz que sim. Então, eu sou um vaso sendo formado nas tuas mãos, Senhor. Se eu te desagrado ou se eu te agrado, eu te peço sempre, afasta de mim a vossa ira. Porque eu sou uma alma, já um filho teu, pelo sangue do Cordeiro tu me recebes e já sou teu filho. Então eu te falo como um filho, sabendo que tu és meu pai. Te pedi tantas coisas impossíveis, te pedi e te peço, meu Senhor, mesmo vendo os apóstolos, mesmo vendo tantos irmãos sofrendo e tudo, e eu não sou rei, não sou nada, mesmo assim eu te pedi coisas impossíveis. E te peço também, Senhor, se nada do que eu te pedi eu puder receber, afastai de mim, ó Senhor, a vossa ira. Me receba como um filho que não sabe o que fala. Eu sou um vaso sendo completado, sendo formado nas tuas mãos, ó grande oleiro, meu Senhor, meu Deus e meu Pai. Então, irmãos, quando eu entendo que o sofrimento desse mundo nada mais é do que o trigo amarrado no joio. Por que o Senhor diz assim, para não arrancar o trigo e o joio antes da hora? Porque vai chegar a hora, o Senhor vai colher os dois, né? Um vai ser queimado, é o lago de fogo.
E o trigo vai para o céu. Mas por que não pode logo tirar o trigo? Porque o trigo, ele está sofrendo, mas está aprendendo, né? Tem até uma música bonita. Está sofrendo, mas está aprendendo. O que é isso? O Senhor Deus, o grande oleiro, ele move até as almas que vão ser condenadas, ele move tudo para o seu propósito. O nosso sofrimento aqui é aprendizado. Lá na glória, antes de fazer bobagem, tu vai olhar, tu vai ter uma memória perfeita. Tu vai pensar milhares de vezes antes de querer fazer alguma coisa errada lá em cima. Então nós somos vasos sendo moldados pelo grande oleiro. Hebreus 12, versículos 5 e 6 diz assim, né? Já vos esquecestes. Quer dizer, quando a gente está desanimado, está de muito mimimi ou até peca. Então a palavra dizendo já esqueceu do conselho que Deus te dá como filhos, é isso que quer dizer a palavra aqui, né? Então, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desanima, né? Quando o Senhor repreende. Versículo 7. É para disciplina que sofreis. Olha só. Claro, lá no céu nós vamos ter disciplina. Lá no céu nós vamos pensar milhares de vezes. Olha como eu sofri naquela terra lá. Lá no céu, se o Senhor chama, não tem mimimi, vai correndo. Tu tá na vida eterna, no dia eterno, perfeito. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? E é como eu disse, irmãos, olha, isso é verdade. Se nós amamos ao Senhor Deus, o amor é a conexão maior. Chega num ponto em que a gente olha, eu olho, e é assim comigo, eu não consigo sentir que Deus, o Senhor, tenha feito algum mal para mim. Não pode. Corrigido, sim, mas enviado um mal. Tantos males aconteceram na minha vida. Ué, mas não vem tudo de Deus? Como é que tu não acredita? Eu não acredito que Deus tenha feito algum mal. Eu acredito sim que é o grande oleiro que colocou as mãos em mim, no meu vaso. Aí dói, né? Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. Isso é que é feliz ano novo, irmãos. É saber que nós somos um vaso de honra. E aí o texto segue: mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Todos se têm tornado participantes do quê? De um estado sem disciplina. É o que a palavra diz, todos pecaram. Então a palavra adverte, olha, se a gente permanece sem disciplina, não somos filhos. Eu tenho dito para vocês, eu só sei que eu sou filho porque o próprio Espírito fala comigo. Mas não significa que eu não esteja ainda no tempo em que eu deva ser corrigido, em que eu tenha que seguir a Cristo. Paulo mesmo explicou, olha, tem que correr como se fosse só um a ganhar a corrida, porque aqui no mundo é assim, né? Uma corrida só tem um primeiro lugar. Mas a salvação, todos que aceitam a Cristo recebem a salvação. Porém, a carreira, a corrida tem que ser assim, com um interesse, sem embaraço, sem olhar muito para o mimimi. O ideal é que tu corresse como se fosse só um que fosse entrar no céu. Já pensou se fosse assim, irmãos? Que Deus horrível seria, né? Mas não. O que a palavra explica é que não tem volta. Então, aquele que aceita o Filho de Deus não perde a salvação. Cedo ou tarde ele vai correr como se fosse apenas um a ganhar a corrida. É o que acontece, porque cada vez mais nós vamos vendo um mundo desse jeito e cada vez mais externamente nossas almas vão ficando como que é. Aquele lá não corre. Aquele lá é comumente aquele cristão. Esse negócio de cristianismo não existe. Mas em espírito, é o espírito deles que está adormecido, não faz nada. E o nosso espírito está correndo atrás do Salvador, né? Como se nesta corrida só tivesse um vencedor, como Paulo explica.
E é isso que, voltando a repetir, o Senhor Jesus explica para Nicodemos: olha, aquele que é nascido da água e do Espírito, tu não sabe, é como o vento, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não sabe o que o Espírito está fazendo com o Espírito daquela pessoa que está salva. Dentro do nosso corpo está o Espírito Santo, que é a presença do Deus vivo falando diretamente para o nosso espírito. O movimento que está dentro das nossas almas é infinitamente mais do que o movimento de todo o globo terrestre, de tudo que fazem. É uma transformação divina que acontece em cada filho de Deus, mas é a maior transformação de todas. O maior progresso, a maior evolução, porque toda evolução existe, mas o Senhor Deus não evolui, porque Ele é a fonte da evolução. E nós que estamos conectados na fonte da evolução, temos a maior evolução de todas, que é a evolução dos nossos espíritos, que não estão adormecidos mais. Nossos espíritos agora estão recebendo do Espírito Santo. São vasos sendo moldados. Por isso vem a disciplina. Versículo 9. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. Então, é o que diz o texto, nossos pais corrigiam a gente, né? E a gente olhava eles com respeito. Agora, a palavra diz assim: se a gente já fez isso para nossos pais, por que então nós não vamos nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? É porque Deus, o Senhor, é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Pai das luzes, Pai dos espíritos, porque nós somos espíritos. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Irmãos, a correção do nosso Deus é para que nós sejamos participantes da sua santidade. O que é isso? Santidade, ser santo, é ser totalmente separado do pecado. Por que Deus é santo, santo, santo? Porque Ele é perfeito. É a luz do mundo, é a luz eterna, é amor, é a forma perfeita. E para sermos participantes disso, ou seja, para termos um corpo perfeito, nós temos que ter antes em nossas almas a santidade do Senhor. Mas como que nós somos perfeitos se nós pecamos, se nós erramos? Porque nós aceitamos a Cristo. Cristo é a luz do mundo, é o poder absoluto, não tem nada que possa vencer a Cristo. Então até as nossas fraquezas, quando a luz de Cristo entra, tudo some, mas é no tempo de Cristo. Todas as nossas fraquezas, o que era treva, vai sumindo, por quê? Porque a luz de Cristo vai iluminando. E como que vai iluminando? É o Espírito Santo em nós que vai corrigindo. É para nosso proveito. E que proveito é esse? Diz aqui o versículo 10, para que nós possamos participar da santidade de Deus. Mas o que é isso? Santidade, eu já falei, vocês sabem, é aquele que está separado do pecado. Isso é santidade. Mas tá, eu entendi, mas eu vou participar dessa santidade, então eu vou estar separado do pecado também? Vai estar separado do pecado. Isso eu entendi também. Mas explica mais, pregador, é o que vocês já sabem. A palavra diz: sede perfeitos como eu sou perfeito. Como é que nós vamos ser perfeitos se somente Deus é perfeito? É sendo filhos. É tendo aquele que é perfeito dentro de nós, para que nós passemos a ser perfeitos também. Ou seja, porque Deus está dentro de nós, nós vamos aprendendo o que é ser perfeito. Não tem volta, aos trancos e barrancos, o Espírito é o Todo-Poderoso, ele vai te convencer do teu pecado. Tu vai abandonar todos os teus pecados, tu vai ser santo. Tu vai ser santa, no céu seremos todos santos. Glórias a Deus.
Isso é que é ano novo, né, irmão? Saber que aquele que é perfeito está em nós. Está em nós. Está nos corrigindo. Por quê? Porque Ele é o sábio, Ele é o inteligente. Ele é o todo-poderoso. Ele conhece todos os idiomas, todos os pensamentos. Ele nos convence. É por isso que estamos salvos, porque Ele está em nós. Então, nós vamos participar da sua santidade porque Ele já está fazendo o trabalho em nossas almas. Já está iluminando. E aí, quando nós somos santos com Ele, santidade é o que, irmãos? Vamos lembrar, é estar totalmente separado do pecado. Mas o que significa isso? É só para dizer, eu sou santo, bonitinho, eu não erro? Não é por isso, não. É justamente entender, ora, se tu não erra, então tu é perfeito. Mas o que é perfeito? É ter uma vida perfeita lá no céu. É ter autoridade. A palavra diz que o seu Deus nos deu autoridade, nos deu poder para sermos o quê? Filhos. Ora, se nós somos filhos daquele que é perfeito, nós somos perfeitos também. E como perfeitos em Cristo, nós podemos fazer o quê? Tudo. Tudo que Cristo faz. Já sabemos que lá no céu nós vamos fazer muitas e muitas coisas. Aqui nós somos imperfeitos ainda, mas por que o Pai está corrigindo? Não tem como. A carne, a gente vê cristão de um jeito, cristão do outro, cristão baixinho, cristão feio, cristão bonito, cristão velho. Na carne é igual para todo mundo, mas na alma, lá dentro, está habitando o Espírito Santo, na divisão da alma e do nosso espírito. E ali está sendo feita a osmose, a transferência. Por isso que a gente volta e volta e volta para a palavra até que pela lavagem da água, pela palavra, quer dizer, a água viva que Cristo nos deu, nós bebemos, e essa água vai lavando as nossas almas. E isso nos leva ao versículo 11, que diz, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Quer dizer, vem uma correção, puxa, não parece bom, né? Agora que eu creio no Deus vivo, cadê, né? Onde é que tá? Tem até pregador que começa a inventar, olha, se você tem promessa, não sei o que. Peraí, como que se você tem promessa? Todo cristão tem promessa. A promessa é de vida eterna, lá no céu. Tirando essas pregações da prosperidade, pode vir o sentimento que diz assim, puxa, não estou gostando, né? Mas cristão que é cristão vai saber que não é para gostar. Né? Essa vida aqui é assim mesmo. Vai saber. Mas quando o cristão descobre que isso é correção, é rumo, é norte, é vaso nas mãos do grande oleiro. Se o grande oleiro está te formando ainda, tu está nascendo ainda da água e do Espírito. Então a palavra diz, olha, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo. Se pega um oleiro fazendo um vaso, ele está corrigindo a borda do vaso, está terminando, está fazendo o ângulo ali, está formando, o vaso não está pronto ainda. Então, não pode haver aquele gozo maior, mas tristeza, né? Muitas vezes, que esse mundo traz muitas tristezas. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ele têm sido exercitados, ou seja, de tanto sofrer, de tanto ler a palavra, de tanto ouvir a palavra, nós vamos sentindo cada vez mais a presença do grande oleiro em nós. Cada vez mais nós vamos olhando para aquele que suportou tudo, dando um exemplo para nós que nós temos que suportar também, entendendo o que é que está acontecendo. As mãos do Senhor estão mudando a tua alma, te deixando assim uma alma, né? Um irmão, uma irmã que lá no céu vai ser um anjo, revestido de luz, um corpo de carne, mas é luz, né? O Senhor Jesus mesmo, ele veio em carne, mas é porque neste mundo, mas lá na glória, imagina como é que é o Senhor Jesus. João mesmo teve uma visão terrível e maravilhosa, né? De luz, de glória, um corpo maravilhoso. O Senhor está preparando as nossas almas para que as nossas almas sejam dignas de serem revestidas de um corpo incorruptível. É o que diz o versículo 10 no final.
para sermos participantes da sua santidade. Então, no início parece tristeza, mas depois vem o que? Um fruto de justiça, vem uma paz escondida dentro de nós, porque de tanto que isso acontece, nós estamos cada vez mais olhando para a palavra, querendo entender, né? Versículo 12 diz: portanto, levantai as vossas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Aqui não tem nada a ver com pé, com manco, com joelho, com mão, com... Aqui está mostrando o quê? Para levantar até onde tu pode o ânimo, para caminhar seguindo a Cristo, para não ser vacilante, né? Não ficar de mimimi, para corrigir o rumo. Olha, eu reconheço, confissão é isso, né? É dizer para o Senhor Deus: eu reconheço, meu Pai, finalmente eu reconheço, eu estou totalmente errado, eu só errei, meu Senhor. Concede-me a tua palavra, porque eu leio a tua palavra, mas eu errei de novo. Então tu está pedindo o quê? Veredas direitas para os vossos pés, para caminhar em espírito, andar em espírito e em verdade. Não adianta andar em espírito e começar a mentir para ti mesmo. Vai na oração em verdade, porque confessou tudo, mas confessa mais, clama mais, pede mais, para que não esteja em espírito e em verdade somente na oração, mas também no dia a dia, né? Para que tu não ande prejudicando a tua própria alma. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tá aí, ó, né? A salvação não se perde, não adianta. É claro que aquele que mente, ele não está buscando a santificação. E aquele que está salvo pode passar por um tempo em que parece que não está buscando a santificação. Mas quem que está salvo? O Senhor Deus sabe. Nós não julgamos. Mas a palavra diz: olha, aquele que está salvo não perde a salvação. O Espírito Santo habita, corrige. A correção não parece uma coisa boa, porque correção é bom, mas não parece ser bom, né? Quando eu vi aquele anjo dizendo não, 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 para mim é bom. Como que não é bom? É bom. O próprio Deus, nosso Pai, envia um mensageiro para me corrigir. É bom. Não tem nada melhor. Mas não parece bom, né? Eu tenho dado testemunho para vocês como eu tenho andado em parafuso até que o Senhor Deus em Espírito começa a falar mais e mais para mim que eu estou salvo. Correção é bom, mas não parece bom, né? Por que não parece bom? Porque nós ainda não estamos perfeitos, ainda somos vasos nas mãos do grande oleiro. Porque lá em cima, se o Senhor Deus corrige ou fala alguma coisa, é diferente, irmãos. É diferente, né? O Senhor Deus chama e vai imediatamente. Aqui, muitas vezes, a gente demora para cair a ficha, para perceber: eu já devia estar fazendo aquilo, já devia estar pensando diferente, eu já devia estar mais animado, eu já devia estar mais isso e aquilo, tudo em Cristo, né? O pensamento, tudo em Cristo. A palavra diz que nós devemos levar cativos todos os nossos pensamentos, todo o nosso entendimento a Cristo. Ou seja, tudo que se levanta contra Cristo, imediatamente, para não criar o desânimo, nós temos que cortar o mal pela raiz, né? A palavra diz isso. E eu estou animado por quê? Porque eu preciso, né? Eu não sou diferente de vocês, irmãos. Esta palavra é palavra de vida. É o preparo da alma, nossa alma, que tá escondida dentro de um corpo que é de carne mortal, né, irmãos? Nós sofremos que vai ter um manco, vai ter um doente, vai ter um isso, aquilo, um cansado, mas a alma lá dentro está sendo exortada para olhar para aquele que não pode ser abalado. Por isso que nós temos um reino que não pode ser abalado, porque é o reino daquele que é imortal, é o Todo-Poderoso, o que vive eternamente, o que não evolui, o que não aprende, mas o que sabe tudo, o que já tem tudo isso para nós. Nós é que temos que evoluir, ser fortalecidos, aprender. Nós é que temos que crescer com aquele que sabe tudo. E aí, quando a palavra diz assim: levantai as mãos cansadas,
tem nada a ver com mão, com braço, mas é para entender que a nossa alma tem que olhar para cima como se tivesse assim, que a salvação não é por obras, nem sendo forte, nós não conseguimos fazer nada. O que a gente pode oferecer para o Criador? Nada. Mas levantar as mãos cansadas é o olhar para Cristo, para que não pequemos além da conta, né? Fazei veredas direitas para os vossos pés. Então, isso é que a santificação é desejar, e aí, então, no tempo certo, aquele que é santo nos santifica também. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Olha aí, a amargura, né? Muitas vezes a amargura vem, sabe como, irmãos? Vem através do ministério da prosperidade, que é uma falsa alegria. Por isso que o remédio amargo, o alimento sólido, é esse. É através do ouvir e ouvir pela palavra. Muitas pessoas não querem escutar longas pregações, não querem ler a Bíblia com o coração. Às vezes, ler mais a Bíblia não significa ler horas, é ler aquilo que leu, pensar no que leu. Às vezes, orar sem cessar, se uma pessoa orar sem cessar, como diz a palavra ali, não é o que pensam. Aí vai morrer. Orar sem cessar é orar sempre, todos os dias, pouco ou muito, mas orar de coração, pensando no que tu está falando para o Senhor Deus. Versículo 16: ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então, quem conhece a história de Esaú, mas observe, irmãos, este pregador recebeu uma correção do Senhor, que enviou um anjo direto do Senhor e me permitiu que eu visse aquele anjo, me dizendo não várias vezes. E o pecado que impede uma pessoa de entrar no céu é quando uma alma resiste, não até o sangue, como diz a palavra. A gente vai resistir até o sangue para resistir o pecado e aceitar Cristo. Mas o pecado que te impede de entrar no céu é o pecado contra o Espírito Santo. O que é isso? É quando uma alma de tanto resistir, ela acaba resistindo a Deus e não ao pecado. Tem muitas almas com a alma deste pregador que voaram baixo demais. O que é isso? Imagina um aviãozinho voando baixo demais, se exibindo. Tem alguns que batem e morrem ali, né? E a morte aqui na Bíblia significa ir para o lago de fogo. Eu cheguei a receber a visita de um anjo. Então aqui o versículo 16 diz assim: ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Quem lê diz assim, mas que bobagem, Esaú por causa de um prato de lentilha, né? Uma brincadeirinha. Então, este pregador do testemunho, irmãos. Eu estava passeando em Porto Alegre, o Deus vivo me falava, fala com aquela mocinha. Quer dizer, o Deus vivo falando comigo e eu não obedecia. Agora vai saber por que eu não tenho ministério, por que eu não viajo o mundo inteiro. Talvez eu receberia isso. E talvez não vá receber mais, né? A palavra diz, olha, se tu for fiel no pouco, o Senhor te colocará sobre o muito. E olha o que eu fiz. Chegou a descer um anjo. E também Esaú, por causa do prato de lentilha, não deu valor para as coisas e vendeu o direito de primogenitura. Então a palavra está dizendo, ó, não seja devasso a esse ponto, ou profano, né, como Esaú. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Então tem certas coisas que, depois que a tua alma fizer, tu não pode clamar, tu não vai receber mais. Será que este pregador não tem? Porque alguém ouve e diz assim, se um anjo te visitou, então é porque tu vai falar às multidões. Pode ser que isso vai acontecer. Mas será que eu não vou receber mais isso pelas coisas que eu fiz? Pode ser, né, irmãos? Olha Esaú, perdeu o direito de primogenitura. Nós não perdemos a salvação, mas olha como é grave, né, irmãos?
Então, feliz ano novo, não sei o quê. Então, a palavra está convidando, olha, vocês não imaginam quanta coisa vocês podem perder, mesmo tendo a salvação. Se não olhar para cima, com bom ânimo, com um espírito de novidade, se não agradecer, se não reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor no teu coração, não é só na letra. Então segue o texto dizendo, olha, nós estamos com mimimi, né? E o versículo 18 dizendo, pois não tendes chegado ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviam rogavam que não se lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Perder tempo, né? Como muitos dizem, esse Deus aí, Antigo Testamento era assim, agora é amor. Eu não vou perder meu tempo com isso, não. Veio o Filho de Deus, o Filho de Deus é o quê? É amor. A própria palavra diz que nós somos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. É o Filho do seu amor. Jesus é amor. Então nós estamos no tempo da graça. É amor. Mas aqui Hebreus 12 está explicando que é amor com responsabilidade. Porque, olha, nós, na graça, são os versículos 18 ao 21. Nós não chegamos àquele monte lá, né? Aceso em fogo. Com escuridão, com treva, com tempestade. Não, nós temos a suave presença do Senhor Jesus e seu Espírito Santo em nós, nos dando tempo e aconselhando e corrigindo, e a gente entristece o Espírito Santo. Versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, me deu uma emoção, irmãos. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Irmãos, isso é forte. Os versículos 22, 23 e 24. Eu tenho andado em parafuso, aflito, que é o Deus vivo do Antigo Testamento, fogo consumidor. Tá certo, enviou um anjo, me deixou aterrorizado, mas fala com mansidão, com alegria, que eu estou salvo. Já é como se eu pequei tanto, errei tanto. É o Espírito Santo, consolando, convencendo do meu pecado. É filho, não perde a salvação. Mas a todo momento o Senhor Deus mostrando o que é que nós temos. Vida perfeita com aquele que é perfeito. Glórias ao Senhor Deus. Versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. A voz do qual abalou então a terra, mas agora tem ele prometido, dizendo: ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Aí nós lembramos, né, irmãos? Novos céus, nova terra. Versículo 27. Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas,
para que permaneçam as coisas inabaláveis. O Senhor diz aqui que vai fazer novos céus, nova terra, e estas coisas que são abaláveis, este mundo, este sistema que parece perfeito, mas não é, é abalável, são castelos de areia, né? Estas coisas que foram criadas serão removidas para que permaneçam as coisas inabaláveis, ou seja, a palavra do Senhor Deus permanece. Versículos 28 e 29, pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, tenham um feliz ano novo, servindo a Deus com reverência e temor. Feliz ano novo, meus queridos. Feliz ano novo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.